Direto ao ponto. Desde 2019, eu tento levar um projeto educacional para instituições financeiras. Em 2019, uma instituição financeira, não vou dar o nome delas aqui, já estava comprando a ideia, aí veio a Covid e essa instituição foi vendida. Há um mês atrás eu tive a oportunidade de ir em outra, né? Fui questionado pela rede ali da renda variável sobre a didática. Eu não sabia que pessoal de corretora entendia de didática, mas é aquela visão curta. Aí aparece a questão das bets, 28 bilhões de reais em endividamento, mais as críticas, no meu entender, infundáveis ao pessoal do Bolsa Família aplicando não é bem o termo, né? Mas jogando o seu dinheiro nas bets. E aí chamou a atenção de quase todo mundo. Primeiro, criticar o pessoal do Bolsa Família é no mínimo hipócrita. É desconhecimento do dinheiro, da ganância. Quem responde aqui para mim que não quer ganhar dinheiro fácil. Mas o principal na questão dos mais pobres pegando dinheiro da Bolsa Família para jogar nas bets alertou algumas pessoas que essas pessoas, e eu vou dizer, nem são só as pessoas que recebem Bolsa Família, mas no geral, não conhecem os ativos financeiros. Eu venho batendo essa tecla desde 2019. Se as pessoas conhecessem os riscos positivos e negativos dos ativos financeiros, não só elas saberiam investir seu dinheiro, saber o seu perfil, como todas as instituições financeiras ganhariam com isso. A B3 comemora quando tem 7 milhões de CPFs. 7 milhões num país de 220 milhões de habitantes. Eu participo de um grupo aqui de economistas aí, não vou dar o nome, todos doutores, e quando discute derivativo lá, eles não conhecem. O Banco Central fez uma pesquisa, 14% da população brasileira não sabe calcular juro. Se ela não sabe calcular juro, ela não sabe nem o que é juro. Ela sabe quando vai pagar sua televisão, geladeira, seu imóvel, mas não sabe muito bem o que é. Ontem saiu o dado pelo sétimo mês consecutivo, saques acima de bilhão na caderneta de poupança. Como eu não tenho os dados da Caixa Econômica Federal, acredito que esses saques são para pagar dívidas, complementar a renda, mas deve ter algum dinheiro aí desse saque que está indo para as bets. Não era mais fácil se as pessoas soubessem o que é uma NTN, o que é uma LFT, o que é uma LTN, o que é um dólar futuro, qual a diferença de uma ação ordinária para preferencial, o que é dividendo, o que é juros sobre capital, o que seria bonificação, o que seria chamada de capital, o que seria IPO, o que seria swap, o que seria hedge, o que seria DI. Mas só saber, ter conhecimento, não basta. Didática, e agora parece que está cheio de especialista em didática, é transmitir o conhecimento para que as pessoas entendam. Não é todo mundo que é capaz de fazer isso. Eu tive aula na Getúlio Vargas com ex-ministros, gente de primeira, mas não conseguiam transmitir. E eram profundos conhecedores. A arte de transmitir
que a gente chama de didática, é aquelas que todos conseguem aprender. E isso eu ainda sei fazer. Em todas as minhas avaliações, de todas as escolas que eu passei, até quando dei aula para adolescente, nunca apareceu que eu não consegui explicar. Nunca apareceu. Parece um monte de coisa, mas isso não. Por duas razões. Eu nunca aceitei ensinar aquilo que eu não sei, e aquilo que eu sei, eu tenho confiança para ensinar. Quem me acompanha aqui desde o começo, e os que apareceram agora, sabem que eu traduzo para o português. Então, quem consegue ensinar alguém com 14 anos o que é um swap, sendo que tem economista com doutorado que não sabe, consegue ensinar muita coisa. Para fechar aqui, não entrem na conversa mole do pacote chinês. Uma injeção monetária, ela não dá resultado imediato, ela demora. Um. Dois, espero que aprender aqui a não subestimar a capacidade da economia chinesa, que hoje investe em 150 países. Dois, um número bom da economia americana, do emprego, espero que também aprenderam, não vai fazer o Banco Central americano deixar de cortar a taxa de juros. Eu dei aula para um aluno meu aqui, o Rodrigo, que está há 10 anos na Flórida, e na semana passada, na última aula aqui, ele estava me dizendo que a taxa de financiamento da casa dele estava em 7,8% em dólar. Vamos fazer uma conta. Se eu comprar hoje uma casa de 500 mil dólares, vou ter que pagar 40 mil dólares, mais ou menos, de juros ao ano. Sendo que os americanos a vida inteira tiveram acostumado a pagar 2, 3% ao ano. A renovação e financiamento de hipotecas está com indicador negativo desde março. A venda de casas novas está com indicador negativo desde março. Portanto, não é um pico, um número que vai mudar o grande problema hoje imobiliário nos Estados Unidos. Atentem a esse tipo de dado. Isso mostra que o dinheiro não está corrido. A classe média americana não consegue pagar 7,8 para financiar uma casa nova. O tio Sam deveria fazer o que o chinês está fazendo, só que lá tem eleição. E quatro, espero que aprender aqui que quando todo mundo diz que o mundo vai acabar, o dólar sobe como está subindo hoje, pressão, discussão, você vai lá e compra. Porque se os papéis estavam baratos, a 5,57 que está o dólar hoje, eles ficaram mais baratos. É o que eu falo. Quando você tem empresas na B3 e em dólar, uma ação está mais barato que tomar uma Coca-Cola e uma água mineral, não precisa ser gênio para saber que as ações estão baratas. Vejam o que estão distribuindo de dividendo esse ano e vejam quantas empresas estão fazendo recompra de seus papéis. É recorde esse ano. E quando todo mundo diz que está bonito, os analistas começam a tossir para tudo que é lado que o mundo é lindo, você vende. Você vende.